Fala galera, aqui é o professor Moisés, espero que todos estejam bem. Nós vamos começar mais uma aula hoje falando sobre a regionalização e a integração da Europa. Depois vocês me deem um retorno aí do que vocês estão achando desse modelo de aula, ok? Então vamos lá, regionalização e integração da Europa. Vocês já repararam que parece que quando a gente fala de União Europeia, dá a entender que todos esses países da Europa é como se fosse um só. Por quê? Existe uma forte integração econômica e política nessa região, e é o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Bom, para a gente começar, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. Lá na Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, no final da Segunda Guerra Mundial, vocês lembram que nós falamos que quando terminou a Segunda Guerra Mundial em 1945, o cenário que se encontrava a Europa era um cenário de destruição. Então, esses países da Europa Ocidental precisavam se reconstruir suas cidades, reconstruir suas indústrias, suas rodovias, suas ferrovias, seus portos e até mesmo seus aeroportos. Então, toda essa reconstrução demandaria dinheiro, recurso, capital, ok? Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós vamos entrar num período do mundo bipolar, que é a Guerra Fria, aquela disputa ideológica de poder entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, a Europa, ou o continente europeu, ficou nessa zona de disputa entre esses dois países. E, no caso, os Estados Unidos organizou uma ajuda econômica, como nós já vimos, para a reconstrução do continente europeu. Aqueles que estavam aliados a eles, e ao sistema capitalista. Então, essa aproximação ela vai ser progressiva, ela não vai ser de uma hora para outra, não vai virar a União Europeia de uma hora para outra. Algumas situações vão acontecendo durante a história, desde quando terminou a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, ok? Então é um processo de integração, que essa aproximação ela serviu para integrar as economias e promover a reconstrução desses países durante esse contexto do final da Segunda Guerra Mundial. Além disso, serviria também para evitar um próximo conflito, até mesmo dentro da Europa, e para diminuir a influência dos Estados Unidos nesse continente, sabendo que os Estados Unidos já tinha se erguido como potência mundial durante a Guerra Fria, ok? Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Atualmente, a União Europeia é o bloco econômico que mais deu certo, vamos dizer assim, mais integrado. Ele tem influência na ONU, tem influência na OTAN, no FMI e na OMC. Ou seja, é um bloco que tem uma influência mundial, disputando até mesmo com os Estados Unidos, com a China e com o Japão, a influência do mercado mundial. Então a gente pode dizer que hoje em dia é o bloco mais integrado que há. Mas também existem vários problemas que a gente vai ver ao longo dessa aula. Questões da imigração, a questão de muitos gastos públicos, terrorismo e, além disso, um sentimento ultranacionalista que tem nascido na Europa nesses últimos anos. Nós vamos falar sobre isso também, ok? Além disso, nós vamos falar sobre o Brexit, que é a saída britânica da União Europeia, que foi através de uma eleição, de um referendo, para poder decidir essa saída, se a população concordava com essa saída. A gente vai ver isso mais para o final da aula de hoje, ok? Então vamos avançando agora, que a gente vai falar sobre uma forma de regionalização da Europa, não apenas do caráter natural, físico, mas principalmente agora falando de questões históricas e culturais, ok?
Então, considerando esses caráteres históricos e também culturais, nós podemos dividir a Europa em Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Meridional e Europa Centro-Oriental. Nós vamos ter uma aula só para falar de cada região dessa. E também, dentro do contexto da Guerra Fria, nós podemos dividir a Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental, ok? Então, avançando mais um pouquinho, nós vamos chegar até a questão das etapas de formação do bloco europeu. Bom, como eu falei para vocês no início da aula, a União Europeia não se formou do dia para a noite. Já existia um sentimento de se formar uma integração no continente europeu desde o século XVIII, ok? Mas, principalmente quando alguns filósofos falavam desse sentimento, né? De uma integração, de uma união da Europa. Mas ela só vai ser concretizada mesmo com o final da Segunda Guerra Mundial. Você imagina, os países estavam destruídos, estavam com suas economias arrasadas, procurando se erguer, né, no pós-guerra. E dentro desse contexto ainda tinha a Guerra Fria, aquela disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. E, no caso, o continente europeu, nesse contexto, ficou dividido. Países da Europa Oriental ficaram ligados à União Soviética e países da Europa Ocidental ficaram ligados aos Estados Unidos, ok? Mas, mesmo assim, já brotou uma sementinha dentro da União Europeia, melhor dizendo, dentro do continente europeu, ok? Então, nós vamos ver que semente é essa. Bom, em 1948, 3 anos depois, né, que terminou a Segunda Guerra Mundial, nós podemos ver que existiu um clima favorável para a cooperação entre os países da União Europeia, que hoje fazem parte da União Europeia, mas não começou com todos os países. A gente vai ter uma organização europeia de cooperação econômica, que é a OSCE, né, para a reconstrução desses países e reestruturação econômica também do continente, ok? Então, essa organização ela vai ser instituída em 1948. Esses países vão estar se levantando para reconstruir suas economias, ok? E aí vão estar formando também, nesse contexto, vão estar incluídos a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, formando o Benelux, que é uma integração dos mercados desses 3 países. Ora, esses 3 países eles eram dependentes um dos outros, porque um tinha capital, recursos financeiros, outro tinha ferro, outro tinha alguma outra forma, né, de produção, e acabavam que os 3 se unindo concluíram que iriam crescer mais rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial, ok? E formaram o Benelux. E aí, em 1951, nós vamos ter a criação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que é chamada SECA, que vai ser uma ajuda mútua para produzir carvão e aço. Então, os países que saíram ali da Segunda Guerra Mundial precisavam se reerguer, e o aço e o carvão eram assim principais para a produção industrial naquele momento. Então, como sempre houve uma questão de disputa sobre a região de Alsácia-Lorena, né, que era muito produtora de carvão e de ferro também entre a França e a Alemanha, então precisava se criar um órgão supranacional que pudesse fazer com que houvesse uma cooperação maior, uma produção maior de carvão e de aço, mas que não fosse mais disputada entre a Alemanha e a França, muito pelo contrário, fosse integrada, parte dos dois, ok? E a Itália também vai se juntar a essa organização. Tudo isso idealizado através do Plano Schuman, né, que vai fazer o quê? Vai buscar uma integração econômica e política entre a França e a Alemanha, que já foram inimigos de 2 guerras mundiais
e assim para evitar esse ressentimento surgir uma próxima guerra, ok? Carvão e aço era muito importante para a industrialização desses dois países e a Itália vai se juntar a eles, ok? Então, em 1952, nós vamos ter também a criação de uma assembleia para o SECA, ok? E aí logo depois passou para a ser um parlamento europeu em 1962, essa assembleia passou a ser o parlamento, e a partir daí nós vamos ter a integração política desse bloco. Então vocês vejam que foi uma coisa crescente, né, de uma questão econômica, de uma necessidade que os países tinham de se reorganizar. Lembra do Plano Marshall também, que é aquela ajuda dos Estados Unidos para reconstruir? Está dentro desse contexto também, ok? Então, foi uma questão econômica, vamos reconstruir esses países, vamos fazer essas economias crescerem, vamos tentar trazer qualidade de vida, crescimento social e econômico, mas também nós precisamos ter uma integração política. Por quê? Porque nós vamos ter agora também uma assembleia que vai passar a ser um parlamento com pessoas, vamos dizer assim, políticos de cada país que faz parte, para poder decidir sobre situações reais desse bloco que estava surgindo aí, ok? Então agora nós já vamos ter o Benelux, né, que nós vamos ter Bélgica, Holanda e Luxemburgo, mais a França, a Itália e a Alemanha, que nesse período ficou conhecido como a Europa dos Seis. Até aqui tudo bem, pessoal? Então nós vamos avançar mais um pouquinho. Então nós podemos dizer que essa comunidade do carvão e do aço formou as bases para a gente entender agora o contexto da União Europeia. E aí nós vamos ter, nesse processo, em 1957, o Tratado de Roma, que vai ser assinado por esse conjunto de países que vai formar a Comunidade Econômica Europeia. Olha só, vai mudar o nome, porque vai ser um mercado comum para integrar a economia mais ainda desses países. E aí foi, lá nessa em Roma, foi assinado na Itália, e aí formaram tanto a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, a Euratom, ok? Então, nós vamos ver que além da união aduaneira, ou seja, para a eliminação de impostos, nós vamos ter circulação de mercadorias agora acontecendo, nós vamos ter a circulação de pessoas, de serviços, de capitais, além do conselho de ministros formados e políticas comuns para membros. Por exemplo, como a PAC, né, que é uma política agrícola comum, né, que vai garantir subsídios para a plantação em toda nessa parte aí da América, né? Desculpa, da Europa, e também vai trazer a implantação de infraestrutura rural, né, apoio técnico, ou seja, subsídios mesmo para os produtores na área rural. Então, isso é só um exemplo. E a Euratom? A Euratom vai fazer que a energia atômica seja assim, de uso racional para gerar energia nuclear. Porque a gente tem que lembrar que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos dois lançamentos de bombas atômicas. Então o mundo ficava com medo de acontecer isso de novo. Mas aqui não, era para a produção de energia nuclear. Ok? Energia elétrica a partir da base nuclear, que é a matriz, maior parte na Europa até hoje é de energia nuclear, ok? E aí nós vamos ter, em 1968, olha como é um processo, a abolição total das tarifas entre os países, já não vai cobrar mais tarifas entre eles, né, quem faz parte desse bloco. Em 1973, novos países vão estar entrando, como o Reino Unido, a Dinamarca, a Irlanda, porque vai ver que estava tendo sucesso, todos os acordos estavam tendo sucesso, estava crescendo cada vez mais. Só que aqui é uma comunidade europeia ainda, ok? E aí depois, em 81, vai entrar a Grécia, né, finalizando isso aí, e em 1986, a entrada de Portugal e Espanha, que vai constituir a Europa dos 12, até aí, ok? E nós vamos ter em 1986 o chamado Ato Único, que é a expansão do mercado
interno e a política integrada, ou seja, cada vez mais os países vão se integrando seus mercados e também vai criando uma política externa para representar a comunidade europeia lá fora. Só que aí, em 1992, nós vamos ter uma outra realidade mundial. O que aconteceu? A Guerra Fria acaba em 1989. Em 1991, a União Soviética deixa de existir. A Rússia, né, e outros países acabam conquistando sua independência. E esses países se tornam capitalistas. Então, uma parte da Europa Oriental, que se tornou capitalista, começa a pedir para entrar na União Europeia também. A partir daí vai ter uma nova reunião chamada Tratado de Maastricht, em 1992, que vai fazer o quê? Vai aumentar esses laços políticos e econômicos, vão estreitar esses laços, ok? E aí vai mudar o nome também, vai deixar de chamar Comunidade Econômica Europeia para se chamar União Europeia. Ou seja, tirou a questão econômica para mostrar que não é só a economia, que agora vai ter uma integração maior, tanto política, social e cultural. Interessante também que nesse tratado já vai falar de uma união monetária. E em 1999 vai ter a criação da moeda única, que é o euro, e vai começar a circular depois, ok? Em 2002. Então, olha como que as coisas foram crescendo, foram se integrando cada vez mais. Primeiro era apenas uma eliminação de impostos, depois chegou a uma união monetária, circulação de pessoas, circulação de capitais, de bens, serviços, né? E aí nós vamos ter a criação também, e isso já era criado em 1985, mas só vai entrar em vigor em 1995, o chamado Espaço Schengen. O que é isso? Esse espaço diz que não vai ter mais fronteiras entre os países que fazem parte da União Europeia. O cidadão europeu ele vai poder circular livremente entre todos os países. Então ele pode trabalhar, se ele nasceu na França, ele pode trabalhar na Grécia e vice-versa, não tem mais que pedir visto, nada disso, ok? Só que assim, a fronteira vai ser livre internamente, mas eles vão criar políticas para poder proteger as fronteiras externas com os outros países que não fazem fronteira, que não fazem parte, melhor dizendo, da União Europeia, ok? Então aqui nós vimos uma crescente de Benelux, depois passou para uma comunidade do carvão e do aço, depois passou para a comunidade europeia, agora nós estamos falando já de União Europeia a partir de 1992, com o mesmo até a circulação livre de pessoas, ok? E de uma moeda única que também é um marco dessa integração. Além disso, dentro do Tratado de Maastricht, também foi criada a cidadania europeia, onde o cidadão europeu ele vai ter igual tratamento de direitos em qualquer país que ele estiver dentro da União Europeia. Também vai ser criada a política externa e de segurança comuns, né, que vai atuar no comércio como se fosse uma só voz, ou seja, todas as políticas internacionais, o bloco vai se falar por um só. Então vai ter mais força, tá? E vai também criar mecanismos de segurança de forma integrada. Interessante que o Reino Unido e a Dinamarca, eles não entraram nessa questão da zona do euro. Eles não usam o euro, tá? Diretamente, não mudaram suas moedas. Por quê? Porque eles quiseram independência financeira. A qualquer momento eles podem alterar as taxas, pode mexer no câmbio, tá? Pode também imprimir papel moeda. Então eles acharam melhor, ok? Além disso tem a questão cultural, porque tanto na Dinamarca quanto no Reino Unido tem a figura da rainha Elizabeth estampada, né, nas cédulas, ok? Então é uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui, tá? Caminhando mais um pouquinho, a gente vai ver que outros tratados ocorreram. Por quê? Outros países foram entrando, então precisava fortalecer algumas decisões desse bloco econômico que é a União Europeia. Aí nós vamos ter reformas que vão acontecer a partir de 1997.
Tá? Primeiro vai ser de Amsterdã, Tratado de Amsterdã, que vai ampliar os poderes do Parlamento Europeu, ok? E também vai garantir a maior circulação de pessoas, tá? Esse foi o de Amsterdã. E já no ano de 2001, foi feito outro encontro, outro acordo, outro tratado chamado Tratado de Nice. Ele vai ampliar as cadeiras no parlamento, vai passar para 732 cadeiras, ou seja, os países vão se sentir mais representados no parlamento europeu, nas decisões, já que estavam entrando mais países ainda. E o Tratado de Lisboa foi assinado em 2007, que vai fazer o quê? Modernizar as instituições, até mesmo o parlamento, ok? Então, agora, já que a gente está falando de instituições europeias, a gente vai começar a ver o papel de cada uma delas, tá? Elas são instituições formadas por representantes de países, então cada país vai enviar o seu representante para estar nessas instituições. Então, eles são guiados por um princípio. Qual é o princípio? Da democracia representativa. Então, quem vai ser enviado para representar o país, na verdade, está representando os cidadãos, ok? Então, para isso tem eleições. Então, nós vamos ter quais instituições na União Europeia? O Conselho Europeu, que ele é formado pelos presidentes dos países da União Europeia e também dos primeiros ministros, tá? O que eles fazem? Eles votam as leis? Não, eles vão propor debates e ações. Igual, por exemplo, está acontecendo essa crise agora, né, do Covid-19. Aí os presidentes, os primeiros ministros vão sentar, vão propor ações sobre essa situação, ok? Mas eles não vão votar leis. Esse papel já é do Conselho da União Europeia, quem que vai estar lá? Os ministros, tá, que foram enviados por cada país, eles vão discutir e coordenar as políticas para isso, nesse caso, né? E eles vão propor e podem também votar as leis, tá? E nós vamos ter também o Parlamento Europeu, que é formado por deputados eleitos a cada 5 anos, e eles também decidem acordos, adesões e também a questão do orçamento da União Europeia. Nós temos também a Comissão Europeia, que vai elaborar também os orçamentos anuais, vai gerenciar, na verdade, as despesas da União Europeia, ok? Para ninguém gastar demais, entendeu? Para ninguém sair no prejuízo, já que todas as economias estão integradas ali. Nós vamos ter também o Tribunal de Justiça da União Europeia, que ele vai julgar as leis e também vai garantir, vai fiscalizar e garantir que elas sejam aplicadas, essas leis, ok? E também o Banco Central Europeu, que vai administrar o euro, vai controlar a inflação, vai buscar também estimular o crescimento econômico dos países que fazem parte da União Europeia, ok? E aí, a partir dessa organização toda, cada vez mais países entraram na União Europeia. Então, nós vamos ter a ampliação do bloco europeu, porque teve muito sucesso esse bloco, né? Então, outros países começaram a se interessar e pedir adesão, principalmente depois da Guerra Fria, que aqueles países da antiga União Soviética se tornaram capitalistas e começaram a pedir para entrar na União Europeia também. Então, em 95, nós vamos ter a adesão da Áustria, da Finlândia, da Suécia, que são países com alto índice de desenvolvimento humano. Em 2004, nós vamos ter Letônia, Lituânia, Estônia, Eslovênia, e já são países que fizeram parte daquela questão da Guerra Fria lá da União Soviética. Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Chipre, Malta, e aí vai formar a Europa dos 25, ok? E aí nós vamos ter também um aquecimento do mercado, porque empresas grandes da Alemanha e do Reino Unido vão achar mercados nesses países, porque esses países tinham que ter muitos investimentos em infraestrutura, porque quase eles não tinham, estava tudo atrasado da época da Guerra Fria. Eles precisavam modernizar e ampliar, por exemplo, rodovias, portos, aeroportos, telecomunicações. Então, a Alemanha e o Reino Unido viu isso como uma ótima oportunidade, já que eles eram as potências ali da União Europeia nesse momento, ok? E aí nós vamos ter adesões, mais países entrando, né? Aí em 2007 vai ter Bulgária, Romênia, Croácia em 2013 e formando assim a Europa dos 28.
Agora sim nós vamos voltar a falar de uma situação mais atual, ok? Aí a União Europeia já está formada, né? E totalmente, né, com os 28 países. E agora, mais recentemente, desde 2016, nós tivemos um referendo no Reino Unido, perguntando à população o que eles achavam, se deveria continuar ou não na União Europeia. E aí a população decidiu por uma margem pequena, 52%, pedindo para sair da União Europeia. E aí é conhecido como Brexit, né? Então, o porquê que agora o Reino Unido, que quis entrar em 1973, agora está querendo sair, né? Porque nem tudo são flores. Se a gente for ver, a União Europeia recebe imigrantes do mundo inteiro e nós estamos vivendo uma crise migratória desde 2011, né, que tomou a União Europeia. Então, por exemplo, a guerra na Síria, no Iraque, no Afeganistão, aí tem as questões também na Etiópia, na África, Eritreia, Líbia. Então, essas pessoas começam a migrar, fugindo desses países em guerra ou da fome, da pobreza, buscando qualidade de vida e segurança na União Europeia. E a União Europeia criou uma política migratória, que era o seguinte: redistribuir os imigrantes para todos os países membros. E alguns países não estão concordando com isso, principalmente o Reino Unido, e eles acham melhor sair, ok? Outra questão é o rigor fiscal, porque eles têm que levar as contas públicas ali ao pé da letra. Então o governo não pode gastar um euro a mais do que aquilo que foi estipulado pelas instituições, ok? Pela Comissão Europeia, por exemplo, né? Então, isso faz com que alguns países não queiram mais ficar, ok? E aí também tem o sentimento ultranacionalista que tem surgido nos últimos anos, ou seja, pessoas que pregam que os imigrantes não deveriam estar lá, que eles só trazem prejuízo, né, que vão acusar o imigrante de não contribuir e não pagar impostos, né, ou não pagar tantos impostos assim, ainda usufruir da educação, da saúde, de todo o padrão de qualidade de vida que tem na União Europeia. E além disso, eles acusam o imigrante de modificar a cultura regional. Então tem muitos muçulmanos lá, indianos, né, e outras religiões, outras culturas afetando ou modificando a cultura do continente europeu. Isso nas palavras das pessoas que são ultranacionalistas e até partidos mesmo, ok? E aí vamos ver, né, o que vai acontecer, porque muito prejuízo também o Reino Unido pode ter com essa saída, né? Porque ele vai ficar fora desse mercado comum, ele vai ter que pagar impostos para poder vender seus produtos, vai ter que pagar impostos para comprar produtos. Então vamos ver como é que vai ser isso daqui para frente. Ok, pessoal? Então hoje nós vimos processo de formação da União Europeia desde do final da Segunda Guerra Mundial, desde quando se tornou Benelux, SECA, Comunidade do Carvão e do Aço, passando por Comunidade Econômica Europeia, depois chegando até mesmo a União Europeia, integração monetária com o euro, e agora mesmo nós estamos vendo a saída do Reino Unido, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me chamar no privado. E até logo, pessoal. Até mais.